Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Quero agradecer imensamente, mais uma vez, a diretoria desta casa, pelo convite, pelas pessoas que estão aqui presentes, pelos internautas, e dizer da minha gratidão à doutrina espírita e poder falar de Maria de Nazaré. É uma honra poder falar desse espírito. Na realidade, devido à nossa pequenez espiritual, nós temos dificuldades de entender a grandiosidade de Maria. Por isso que muitas vezes as pessoas, como nós, que viemos de outras religiões, a comparam ou a renegam, ou muitas vezes até acreditam que ela não pertença diretamente à doutrina espírita. Mas eu queria dizer que Maria de Nazaré é personagem sem par na humanidade. É espírito de alta envergadura e de grande pureza de sentimentos e que escapa todas as nossas deduções e esforços de compreensão. A vida de Maria de Nazaré é como caminho para todas as mulheres. Jesus de Nazaré, o Cristo cósmico, e Maria de Nazaré desceram revestidos de uma humanidade sideral, portadores, ambos, de um amor que universaliza todo o bem que se possa entender como sendo a verdadeira caridade. Porque muitas vezes a nossa caridade é muito acanhada, se resume em fazer pequenos favores às pessoas que amamos. E vez ou outra, doamos algo a alguém. Mas, para espíritos superiores, iguais a Jesus e Maria, a caridade é universal. Jesus, como Maria, não veem filhos das trevas. Para eles, todos nós somos filhos da luz. Muitas vezes a nossa luz está opaca. Então Maria, ela nos recolhe nos seus braços espirituais para nos dar consolo, o verdadeiro amor de mãe, que segundo todos os que falam de amor, é o amor mais profundo e belo. Na realidade, existe uma tradição que nos diz que os pais de Maria eram chamados de Joaquim e Ana. Israelita da cidade de Nazaré, Maria teria nascido entre os anos 15 e 18 a.C., porque o nosso calendário está um pouco defasado com relação a essas datas. E vivido na Galileia, no final do século I a.C., e depois no final do século I depois de Cristo. Nós encontramos essas citações do evangelista Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 32. Em todas
as culturas cristãs, ou seja, todas as religiões, as seitas religiosas que vieram dessa proposta cristã, conhecem o nome de Maria como presença. Ela foi dedicada e foi para nós cristãos a mãe de Jesus. Na origem hebraica, Miriam significa Maria. Então, nos parece que naquela época ela se chamava Miriam, que significa Senhora da Luz. Tem vários outros significados, mas eu escolhi esse significado que eu achei que seria o melhor. Durante a sua infância, ela viveu em Nazaré e possivelmente tenha se casado aos 14 anos com o carpinteiro José, da tribo de Davi. Desse casamento das duas famílias, o anjo Gabriel, numa noite iluminada, disse-lhe que ela seria mãe do Messias. Nós vamos ver que a reencarnação de Maria é muito interessante, porque ela chegou para nós como uma ave de luz, que saiu daqueles ninhos extrasiderais, angelicais, para ajudar a nossa humanidade. Quer dizer, somente um espírito de muita superioridade espiritual poderia receber no seu ventre a figura augusta de Jesus de Nazaré. Nós temos que fazer esse entendimento. Ela não é um espírito qualquer. Ela é um espírito muito, muito superior. Porque como receber no seu bojo, nas suas entranhas, alguém crístico, ou seja, alguém puro como Jesus de Nazaré. E ela, para que ela pudesse chegar no planeta e fazer todo esse caminho até chegar a Jesus, até conceber Jesus e fazer o seu périplo na encarnação que foi mãe de Jesus, junto com ela, antecedendo a ela, desceram muitos espíritos. Para que esses espíritos, àquela época, na Galileia, na Palestina inteira, pudessem ajudar a que a vida dessa mulher, junto a José, junto a Jesus, e depois os seus supostos filhos, pudesse acontecer como planejado pelas hostes divinas. Porque não foi diferente dos nossos nascimentos. Porque nós também fomos beneficiados por espíritos que nasceram antes de nós, no nosso núcleo familiar, espíritos protetores. Só que para que Jesus pudesse chegar à Terra, Emmanuel, em especial, o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, nos diz que falanges crísticas de outros planetas vieram à Terra para que pudessem embelezar espiritualmente o planeta, para que Jesus pudesse chegar na carne. Já que ele, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, é o governador do planeta. Quer dizer, quando nós falamos dessas duas figuras juntas, existe um peso maior de superioridade espiritual. Mas, agora, no terceiro milênio, nesse momento em que a humanidade recebe conhecimentos de todas as áreas com muito mais facilidade, Maria é, sem dúvida nenhuma, o símbolo mais puro da mulher do futuro.
Por que ela seria o símbolo mais puro da mulher do futuro? Porque ela congregaria a sensibilidade humana feminina, trazendo para nós a humanização do ser. Porque mesmo nós, mulheres, que nos dizemos mais humanizadas do que os homens, muitas vezes o nosso coração fica gelado, porque não nos compadecemos de todos ainda. Fazemos diferença. A quem amamos, tratamos melhor. As pessoas que temos mais dificuldades, mantemos uma certa distância. Quando não fingimos que vemos. Quando passamos rapidamente para não cumprimentar. Estamos no caminho da humanidade perfeita, mas ainda não somos. Assim, como é que foi escolhida Maria para ser a genitora de Jesus? Tim Vanessa tem várias músicas que tocam nesse assunto, porque tem que ter havido uma escolha. Então nós fomos buscar para nos refrigerar a alma o último capítulo do livro Boa Nova. Boa Nova é algo que o espírito Humberto de Campos, conversando no mundo espiritual superior, pôde ele receber conhecimentos que ainda não tinham chegado ao planeta. E buscando Francisco Cândido Xavier, ele escreveu uma série de livros, mas Boa Nova é, sem dúvida nenhuma, um cancioneiro de belezas. Então, no último capítulo, no capítulo 30, ele diz que, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino Jesus de Nazaré, o supremo poder do universo, Deus, a inteligência maior do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lugar apagado e simples. Quando ele fala isso, pode ser que algumas pessoas não entendam que essa escolha já tinha sido feita muito antes dela chegar ao planeta. Mas ele quis se postar dizendo que Deus foi lá, num lugar pequeno, buscar uma mulher humilde, uma jovem humilde, de sentimentos nobres. E diz, humilde, a Maria ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Olha que coisa linda. O lírio, na realidade, simboliza a pureza. E o diamante, a pedra preciosa que corta quase tudo. Então, o espírito Humberto de Campos fez uma conjunção de forças da suavidade lirical à fortaleza diamantina. Pobre entre os pobres, carregava ela, na própria virtude, os tesouros incorruptíveis do coração. Ou seja, viajora do tempo, em outras hostes, em outras oportunidades, tinha ela se fortalecido nas purezas dos seus sentimentos e virtudes. E desvalida entre os homens, era a grande e prestigiosa perante Deus. Então, em Boa Nova, Humberto de Campos diz que, mesmo perante os homens, aquela pobreza, aquela singeleza,
Perante a divindade, não era assim. Então, vemos nesta página que, muitas vezes, nós mesmos, incluindo os dois sexos, nós vamos encontrar a diferença entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Quantas pessoas são pobres de espírito, têm a singeleza das suas virtudes e podem ser ricas do mundo financeiro. Então, nós estamos falando disso. Nós estamos falando dessa pobreza do espírito que ela tinha. Ou seja, essa virtuosidade do espírito diamantino que traz a pureza na sua alma. Assim, a vida de Nazaré, a vida de Maria em Nazaré, aconteceu nesse pedacinho aqui. Então, aqui está a cidade de Nazaré, aqui nós temos toda a Palestina, e naquela época, isto aqui era chamado Mar Grande, hoje é chamado Mar da Galileia. Esse mapa é um mapa antigo, à época de Jesus. Então, a mãe de Jesus viveu na Palestina, uma pequena faixa na Ásia. Do lado oeste da Palestina, encontra-se o Mar Mediterrâneo. E no lado leste, o Rio Jordão, que nós vamos falar. O Rio Jordão, até hoje, ele é um dos motivos de guerras. Mesmo que acreditemos que as guerras sejam religiosas, não são. As guerras na Palestina são do poder financeiro, poder de Momo, porque esta área, ela fica entre 3 continentes. Assim, este rio deságua no Mar Morto, que nós vamos ver lá na frente, e é 400 metros abaixo do nível do mar. É o local mais abaixo do nível do mar. Então, a sua salinidade é muito grande, é 25%, enquanto nós temos menos do que 1% nos mares. O homem, com a sua inteligência, foi buscar no Mar Morto algumas bactérias e hoje encontraram-se alguns peixes. Bactérias e peixes que transformam a salinidade da água do Mar Morto em água potável. E o homem está estudando esses mecanismos vivos para saber como é que eles fazem isso. Porque no futuro nós vamos usar bastante isso. Já usamos, mas ainda não é economicamente viável. Se faz em alguns lugares, mas o gasto é muito grande, o tempo é muito grande. Assim, Maria de Nazaré e os preparativos para a vinda de Jesus. Também tirei do mesmo local, do capítulo 30. E o Espírito, Humberto de Campos diz, os historiadores ainda não perceberam a chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Ainda eles acreditam que nós estamos no século das lutas, das guerras, mas não é. Com a chegada de Jesus na Terra, fez um novo ar, fez uma nova dimensão. Jesus trouxe a era dos Espíritos. E essa esfera do Cristo, ao se aproximar da Terra, fez com que o planeta mudasse vibracionalmente. Não sei se vocês lembram, a época de Moisés, antes de Moisés, se matava para fazer cultos. Matava-se em praça pública. Bois, carneiros, galinhas, jumentos e homens, e crianças, e vestais. Então, para que Jesus pudesse chegar ao planeta, a psicosfera do planeta precisou ser mudada para que Jesus pudesse conseguir fazer o que ele fez. Porque senão
ia ser quase impossível. Já foi difícil. Seria quase impossível. Assim, pureza lirial com amplitude de sua grande beleza, que ainda muitas vezes permanece escondida pela ignorância dos homens, não é beleza física, é beleza espiritual. Então, Maria de Nazaré, eu não acredito que aqui, neste recinto, de diferentes locais, mas é o mesmo recinto, não haja uma pessoa que nunca tenha recebido bênçãos de Maria de Nazaré. Não acredito que aqui exista alguém que nunca tenha recebido bênçãos de Maria de Nazaré. Mas ela concebeu Jesus e, usando a tradição da época, levou ao templo para que ele, depois do 8º dia, fosse circuncisado. Então, nós vamos encontrar na literatura muitas fotos lindas, mas essa eu achei a mais bela. Maria, no templo de Jerusalém, entregando Jesus para que ele fosse abençoado pelos grandes ministros da época da Torá. Infelizmente, porque souberam da chegada do Messias, os reis sempre foram temerosos, meus amigos. Porque quanto mais se tem do bem material, mais se tem que cuidar dele. Então, a chegada de Jesus nascendo e aqueles homens, os 3 viajantes que viram uma estrela no céu, ou seja, um aviso, como uma grande entidade espiritual vindo avisar a terra da chegada do Messias. Isso fez com que reis de vários países quisessem saber quem era aquele homem que parecia possuir tantas coisas para poder ter um sinal no cosmos. E isso fez com que os reis, em especial o rei de Roma, quisesse ter sob o seu domínio quem era aquele ser que tinha nascido. E assim foi feita uma perseguição a crianças que tinham até 2 anos de idade. Então nós vamos encontrar Maria e José fugindo com Jesus para o Egito, que fica do outro lado, para escapar da perseguição do rei Herodes, que foi um tirano dos piores. Nós vamos encontrar isso em Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Lá ficaram durante algum tempo e depois voltaram para Nazaré, só quando Herodes morreu. Então Jesus pôde sobreviver, e aí o evangelista Mateus, nos versículos anteriores, ele diz, uma beleza, Maria pôde voltar para a sua terra natal. Mas nós vamos ver, porque eu fui católica, e quando eu cheguei na doutrina espírita, em algumas casas espíritas por onde eu pude estudar, fazer palestras, eu vi assim uma desconfiança quando se falava em Maria, porque era quase proibido, porque Maria pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana. Parece que quando a gente fala do Evangelho de Jesus, nós voltamos à Igreja Católica. Mas nós somos cristãos, viemos do Cristo, viemos dos estudos do Cristo. Maria, ela foi uma mãe zelosa, como muitos acreditam que não tenha sido. Ela cuidou dele e, ao mesmo tempo, foi sua discípula. Porque ela, antes de chegar à terra, ela já sabia da sua missão.
Veja, meus amigos, se nós sabemos da nossa missão, esquecemos, mas sabemos. No mundo espiritual, nós fomos convocados e os Espíritos nos explicam que todos nós sabemos onde iríamos nascer, as dificuldades que teríamos que passar. Mas Maria de Nazaré, ela aceitou e ela não teve esse problema porque ela é um espírito muito mais superior do que nós. Então ela sabia da sua missão e a executou sem estardalhaços. Essa é que é a diferença. Ela ficou no anonimato para que Jesus pudesse sobressair. Assim, no início do ministério, Maria esteve com ele em várias ocasiões. Na boda de Caná, quando ele foi fazer algumas curas. Mas ela sempre soube ouvir a palavra de Deus anunciada por Jesus. Nós vamos encontrar em Lucas, quando alguém disse, que sabia que ela era mãe de Jesus, disse, bem-aventurada tu és, porque recebeste no seu ventre o Filho de Deus. Jesus disse, bem-aventurados serão aqueles que ouvindo a palavra de Deus seguirão. Ele não desdisse a bem-aventurança que fizeram com ela, mas ele ampliou o conhecimento. E Maria gostou, porque entendeu o que Jesus estava falando. Então, Maria entendia o ministério do seu filho. E não, em hora nenhuma, ficara triste de ele ter anunciado a necessidade de nos amarmos, estudarmos o seu evangelho. Foi uma generosa companheira e humilde serva do Senhor Jesus, acompanhando os passos do Salvador com atenção, fé, discrição e docilidade. Nós vemos na contemporaneidade filhos e pais que têm dificuldade de andar juntos, não é? A gente vê crianças, jovens, pré-adolescentes, adolescentes, que dizem, olha, onde eu vou, minha mãe e meu pai não vão. E às vezes o contrário. Quer dizer, que humanização é essa do ser? Quem vai gostar mais do seu filho do que a sua mãe e seu pai? Claro que tem algumas exceções, mas a maioria das mães e dos pais zelam pelos seus filhos. Tem uma grande responsabilidade sobre eles. Assim, nós vamos encontrar a educação de Maria junto a Jesus com algumas até dificuldades, porque muitas vezes nós vamos encontrá-lo a sós, olhando a paisagem, porque Nazaré fica em cima numa elevação, e Jesus olhando, pensando, mesmo enquanto criança, o que ele ia fazer, conversando com o mundo espiritual, nas águas do Rio Jordão. E, às vezes, ele ia a Samaria, conversava com os samaritanos, ia para as aldeias. E no lago de Genezaré era o local onde Jesus mais gostava de estar, ainda criança. Quase sempre ela era surpreendida pela palavra carinhosa que Jesus falava com os viandantes, com os transeuntes, com os mendigos e sofredores. Então ela olhava e via aquele filho, criança, com a beleza espiritual. Então eu imagino que ela deve ter dito, agradeço aos céus ter podido receber esse ser nas minhas entranhas. Porque assim diria qualquer mãe. Assim diz qualquer mãe para o seu filho. Ainda mais se é um filho pródigo, né? Se é um filho inteligente, né? Se é um filho assim de grandes atitudes, a mãe diz, olha, esse é meu filho, toda dengosa, né? E quando o filho não é assim, a mãe mente e diz que é.
a mãe mente diz que é. Falava de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca diz o nosso amigo junto a Chico Xavier. Nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e diz ela, ainda naquela época, ando a cismar com relação ao seu destino. Porque imagina, ela nasceu em Nazaré, sabia que ele era o Salvador, que ele vinha trazer uma nova mensagem, mas ela não sabia exatamente como é que ia ser essa mensagem. Porque essa mensagem dependia do mundo espiritual e do mundo material. Humberto de Campos foi belíssimo nesta... Aliás, esse livro é muito bom, não é? Porque fala de Maria de Magdala e fala de Maria de Nazaré. Então, nós vamos encontrar, num pequeno casebre em Nazaré, Jesus trabalhando, Jesus fazendo as suas coisas, e Maria sentada. O nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele tem uma palestra belíssima sobre Maria de Nazaré, que ele diz que à frente daquela casa existia uma linda roseira. E essa roseira dava cachos de rosa branca. E Maria lá ficava, no final da tarde, recebendo aquele ar, aquela fragrância da rosa. Mas José também ajudou na educação de Jesus. Porque José é um desconhecido. A gente acha que só Maria cuidou de Jesus. José, embora também soubesse das promessas, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, que o admitisse em seus trabalhos. Nós vamos encontrar essas belezas também no Novo Testamento. E como se não quisesse ensinar, nós quisesse ensinar que a escola melhor é do lar, por isso que Jesus foi lá, pedir ao seu pai, para que seu pai pudesse ensiná-lo. E ele, então, o garoto começou a aperfeiçoar as madeiras, naquela oficina pequena, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Nós vamos encontrar nas obras do Pentateuco Emanuelino, Paulo Estevão, e vamos encontrar que Saulo, da cidade de Tarso, aprendeu o ofício de tecelão com seus pais. Até o século XIX, até talvez o avançar do século XX, era muito comum os pais, as mães, ensinarem as suas aptidões a seus filhos. Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil. Vamos dizer assim, na plantação, as crianças querem fazer faculdade, querem ir para uma outra escola, né? Aqueles agricultores, os seus filhos, dificilmente todos serão agricultores. Não é? Existe uma mudança de foco. Mas eu queria falar sobre o retrato de Maria de Nazaré. Não é? Esse retrato é uma incógnita, né? Esse retrato que eu trouxe aqui e que vou continuar trazendo. O retrato de Maria de Nazaré. Nós vamos encontrar que Vicente Avella, paulista, ele era um fotógrafo, mas ele pesquisou na literatura e resolveu fazer um desenho do retrato de Maria. E ia periodicamente a Chico Xavier, para que Chico Xavier dissesse se era aquele retrato parecido com Maria de Nazaré. Até que um dia, ele fez o retrato em preto e branco, depois pintou com tinta a óleo, e aí nós temos essa beleza, né? Por que que ela é tão lirial, tão nova, quando ela desencarnou com idade já senil? Os espíritos nos explicam que no mundo espiritual, o nosso trabalho no bem,
faz com que o nosso corpo perispiritual ganhe formas com menor idade. Para nós é uma beleza. Né? Dá até vontade de ir para o mundo espiritual, né? Porque você desencarna, né? Você morre e desencarna com ruguinhas, com cabelinho branco, com uma série de coisas, e o seu trabalho no mundo espiritual te leva a receber bônus hora. Mas bônus hora de refazimento perispiritual. Assim, nós vamos encontrar esse retrato. E esse retrato é um retrato que a Dona Ivone da Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, quando fala da colônia de Maria de Nazaré, que é uma colônia que existe perto de nosso lar, colônia esta que atende aos suicidas, e a Maria, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que é o espírito responsável pela colônia, os espíritos que conversavam com aquele ser, viam Maria nova, com essa beleza. Não tem plástica, não tem botox. O botox e a plástica é o trabalho no bem. Então, se quiserem ganhar beleza espiritual, trabalhem bastante. Assim, eu quis trazer para todos nós algumas coisas sobre a Palestina. Então, a Grande Palestina é banhada pelo Mediterrâneo, que nós já vimos, e tem algumas cidades que eram as cidades dos faraós, como Jope, Cesaré de Filipe, Tiro e Sidom. Ainda existem essas cidades. Mas no centro da Palestina, que ficava, ou que fica, Nazaré, que é ao lado do Monte Hebron. Então, é essa imagem que tem hoje. E lá no fundo, nós vamos encontrar aqui um monte. Há uns 10 anos atrás, 12 precisamente, eu fiz um livro, Maria de Nazaré, né? Desculpa, Maria de Magdala, a Casa Maria de Magdala. E pude buscar da literatura, não espírita, da literatura da Juerp, protestante, e da literatura católica, algumas imagens. E esse livro, eu fiz um CD com essas imagens. E agora, quando eu fui recentemente a Portugal, eu pude ver muitas semelhanças das imagens da Palestina com Portugal. Porque Portugal também foi colonizado pelos romanos. Passaram os romanos por lá. Então, nós vemos agricultura, nós vemos aquelas fontes, aquelas casas ainda da maneira. Então, eu quis trazer para vocês a Palestina de Jesus. Isso é uma imagem de satélite, em que nós vamos ver aqui o Mar da Galileia, e nós vamos ver aqui o que, no princípio deste século, nessas cavernas de Qumran, descobriram uns manuscritos. Né? E esses manuscritos vão trazer, no futuro, descobrimentos sobre a doutrina de Jesus, àquela época. Estão sendo traduzidos por muitas pessoas de várias religiões. Nós aqui vamos ver o Monte Hebron, né? Que Abraão construiu o altar, mas aqui eu trouxe, não foi por causa disso não, eu trouxe porque é perto da cidade de Nazaré. Nós vamos encontrar aqui a planície de Genezaré, né? Onde que estava o lago de Genezaré, onde Jesus realizou muitas curas. Vocês vejam aqui que beleza, né? Mas vejam, não é o lago ou o mar de Tiberíades, como a gente fala, não é essa beleza dessa areia da Praia do Forte. Deixa eu avisar, porque eu custei a entender, né? É uma areia grossa, mas com pedras. É com pedras, como tem na Europa. Não é essa beleza. Essa beleza só tem em Cabo Frio, né? Então, nós vamos encontrar aqui as ruínas de Cafarnaum, não é?
nós vamos encontrar aqui as ruínas de Caná, a cidade de Caná, né, onde naquela festa Maria pediu a Jesus para que ele pudesse transformar água em vinho, e Jesus transformou a água em algo fluídico que todos imaginavam que era vinho. Como vai ser no mundo espiritual? No mundo espiritual, nós vamos querer sorvete de chocolate. Não tem sorvete de chocolate. Então, eles vão fabricar na natureza algo que é parecido. E nós vamos tomar o sorvetinho e dizer assim, eu acho que é que bom. Né? Nós vamos encontrar aqui o aspecto da cidade de Naim, né, onde Jesus ressuscitou do estado cataléptico letárgico o filho da viúva de Naim. Não é Naim o marido, é Naim a cidade. Nós vamos aqui ver o mar de Tiberíades e aqui o Mar Morto. Então Jesus caminhava pelo Rio Jordão, a pé, como muita gente está fazendo esses dias, não é? Uma beleza, ganhando musculatura, sem gastar dinheiro, olhando o cachorrinho, a plantinha, conversando com as pessoas. Então eu trouxe isso aqui porque é o Vale do Rio Jordão, que é, se fosse reto, seria 100 quilômetros. Como é serpenteado, é 3 vezes o tamanho. Então vocês imaginam que Jesus saía lá de cima da Galileia, passava para Samaria, para ir para a Judéia, a pé, com os discípulos. Porque o burrinho não conseguia subir as montanhas da Samaria. Eu recebi esses dias no Face, o homem carregando o seu cavalinho. Vocês receberam? O homem carregando o seu cavalinho, porque o cavalinho machucou a patinha e não conseguia mais andar. O homem foi, botou o cavalinho e ajudou. Quer dizer, eu não podia fazer isso, mas ele é forte. E eu queria trazer aqui a cabeceira do Rio Jordão. O Rio Jordão não nasce na Palestina, ele nasce lá em cima, perto da cidade de Damasco. Mas são 4 metros de queda. Encontrei uma pessoa que agora mora em Jerusalém e ela disse que está um pouco poluído e o mar da Galileia não é mais aquela beleza que era, porque ela estuda, porque ela estuda a religião deles lá, e que o Mar Morto está secando. Eu fiquei muito triste. O Mar Morto está secando. Eu fiquei muito triste, porque um dia eu queria ver isso. Talvez daqui a 20 anos, se eu conseguir durar até lá. Mas já achei que ficou difícil. Então, esse é o Mar Morto, né? A formação de sal. Então, ela disse que tem buracos, porque não chove. Muitas das águas estão sendo desviadas para alguns lugares. Então, aquela natureza não existe mais. E eu quis trazer aqui o Monte Tabor, né? O Monte Tabor, onde Jesus, trazendo os seus discípulos, né? 3 discípulos, e pôde se transfundir em luz, a sua transfiguração, mostrando Moisés e Elias, né? Um exemplo de fluidos, né, de ectoplasmia. Mas eu queria trazer aqui algumas coisas que se usava à época. Esse era o forno que se usava comum nos israelitas, as lâmpadas antigas, né? Minas Gerais tem muito disso parecido, não é, meus amigos? Quem é mineiro aqui? Isso, então. As lâmpadas antigas, que queimavam óleo. Mas eu quis trazer aqui as mulheres que ceifavam os campos, né? Juntavam tudo. E aqui as mulheres samaritanas, que andavam com o seu vaso, né? Vaso de água e vaso de ungüentos, né? Como Maria de Magdala, com seus cabelos, lavou os pés de Jesus com bálsamos caríssimos, meus amigos. Nós vamos encontrar aqui o pastoreio, que também tem muito em Portugal, né? Dizem que hoje menos do que antigamente.
Nós vamos encontrar cabrinhas, as pessoas, os jovens lá, e os seus parentes mais velhos, fazendo aquela como se usava antigamente, né? Fazia a catação do feijão, do arroz, né? Hoje tem um pouco. Nós vemos aqui os burrinhos e os jumentinhos carregando as coisas, e eu queria trazer aqui as belezas das flores, né? Nós vamos encontrar malva, nós vamos encontrar alcaparra, nós vamos encontrar amendoeira, que traz os melhores bálsamos, né? É uma amêndoa grande. Nós vamos encontrar o papiro, né? Que fazia papel. Nós encontramos papiro no Amazonas, porque eu já estive lá e vi o papiro, lá no Rio Amazonas. Nós vamos encontrar várias espécies de bálsamo, onde fazia os óleos aromáticos, mas nós vamos encontrar também o linho. Lembra das vestes? Essa é a planta linda do linho. Mas o que mais vai impressionar a gente são as uvas, são as parreiras e as romãs, que se fazia à época e faz até hoje, uns chás refrescantes, né? Nós vamos encontrar a figueira, que era depois da uva, a fruta mais bem apreciada à época do Cristo. E, claro, as azeitonas, né? Nós não podemos deixar de ver as azeitonas. E eu quis trazer aqui que assim eram algumas casas. As casas dos ricos eram assim, né? As casas eram assim. E eu trouxe aqui pinturas que eu consegui da internet, pinturas que retratam a época Nazaré. São grandes pintores famosos. Mostram o pastoreio, a cidade antiga, mostram casas. Olha como é que eram as casas. E hoje a gente reclama, né, com ar-condicionado, jardinzinho, cachorrinho, gatinho, tudo acomodado dentro da casa. Nós vamos encontrar essas pinturas do vale, e nós vamos aqui, infelizmente, mostrar as ruínas de Nazaré. A cidade, pelas guerras, né, ela hoje é ressuscitada com a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que até dizem em alguns lugares que foi isso, foi aquilo, mas a gente põe interrogação, não é? Porque não tem como saber onde é que foi a casa de Maria de Nazaré. Tá certo? Então tá lá uma placa, aqui foi a casa. Só na bolinha de cristal. Aqui nós vamos ver o Monte Tabor, que eu quis trazer de várias maneiras, porque esse monte é importante para nós, que estudamos mediunidade de efeitos físicos, a transfiguração de Jesus. E essa aqui é a Nazaré atual, né? Uma Nazaré de casa, de apartamentos, com mesquitas, né? Com pouca, vamos dizer assim, vegetação. Mas, já me preparando para terminar a nossa conversa, eu queria trazer agora, talvez, a parte mais importante quando eu fiz esse estudo. É que dizer que as olivais, as oliveiras e as figueiras que dão flores várias vezes ao ano eram maravilhosas. E elas, àquela época, parece que floresciam mais para receber Maria. Existem vários relatos, porque a vida de Maria, eu pude buscar rapidamente, tem mais de 100 autores que escrevem sobre Maria de Nazaré. E lá, em Nazaré, tinha uma fonte. E essa fonte era que os turistas iam buscar a época de Jesus, porque sabiam que lá foi onde nasceu Jesus. Então, os turistas visitavam lá. Mas nós queríamos trazer a Maria, além disso tudo, né? A Maria bondosa, mas a bondosa para todos.
Mas eu queria trazer a Maria sofrida também. A Maria que sofreu ao ver seu filho na cruz. Humberto de Campos diz que quando ela viu o sofrimento do seu filho puro, bom, com uma missão a ser cumprida, sem ter feito nada errado, ela não pôde se exaltar, mas as lágrimas abundantemente rolavam pelo seu rosto. E em volta dela fez-se um grande movimento de fluidos envolvendo aquele ser. E nós vamos encontrar Maria com João. Nós vamos encontrar no primeiro slide, aqui, Maria com João, quando Jesus disse, mulher, este aí o teu filho. E para João disse, João, eis aí a tua mãe. E no outro lado nós vamos encontrar João junto a Maria, lá na casa do caminho. Mais na frente, João foi, depois que Jesus voltou para o mundo espiritual, João foi para fundar uma casa para ajudar as pessoas, e Maria depois foi ter com ele. E ele, como filho amado, falou de tudo que estava fazendo. Eu trouxe aqui duas demonstrações. Aqui é a foto dos leprosos. Os leprosos, eles vinham com um guizo para avisar que estavam chegando, para as pessoas se afastarem. Claro que não é a veste bonita desse jeito, né? A veste era suja, eles tinham que atravessar o lado, não podiam ficar perto das pessoas. E nós vamos encontrar em Éfeso, onde é a casa do caminho, Maria cuidando dos leprosos. E lá, todos conheciam aquela casa como a casa da Santíssima. Porque Maria falava de Jesus, curava, dava abrigo. Ela continuou fazendo a sua missão, sendo mãe de todos nós. Mas esse ser, João, volta ao mundo espiritual, octogenário, é o único discípulo de Jesus que não teve morte violenta. Era o espírito amado, mas era o espírito mais evoluído que esteve junto a Jesus. Nós vamos encontrar ele renascendo na Idade Média como Francisco de Assis. Então eu queria dizer que Francisco de Assis tem uma frase que eu acho belíssima. Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário use palavras. O que ele quis dizer com isso? Nós vamos usar os nossos atos, não precisamos usar palavras. Os nossos atos dizem as nossas palavras. E nesse momento em que o nosso país está passando, eu acho que é muito bom a gente usar a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Mas é Maria que, quando há quase 80 anos estava frágil, ela viu o mendigo vir e conversar com ela. Esse mendigo veio, conversou, falou. Em determinada hora o mendigo deu as mãos para beijar as mãos de Maria. E ela pôde ver duas chagas, uma chaga na mão direita e uma chaga na mão esquerda. E aí ela entendeu que aquele mendigo que estava dando a ela consolo e amor era Jesus de Nazaré. E Jesus, lindo e belo, disse, mãe, eu vim te buscar. Está na hora de viajar comigo.
E Humberto de Campos nos diz que naquela hora, Maria saiu e várias carruagens de espíritos superiores seguiam Maria com Jesus. Mas a mente de Maria queria voltar nos lugares bonitos da Palestina, onde ela tinha passado. E eles foram passando por aqueles lugares que a mente de Maria levava a ela e aos outros. De repente, Maria sentiu uma vibração de pedido de socorro, de sofrimento muito grande. E ela se direcionou mentalmente, todos foram com ela, para aquele grande castelo, lá na Palestina, lá em Jerusalém. E ela desceu e pôde ver, naquele circo, grades. E nas grades, idosos, mulheres, até crianças, chorando, em desespero. E Maria, que tinha aprendido com Jesus a orar, encostou-se em uma das jovens, pálida, sofrida, e disse: minha filha, cante. Cante em louvor à vida. E aquela mulher abriu a sua alma e cantou. Alguns minutos, todos cantavam em agradecimento a Jesus. Agradecimento à vida. Nós, nessa noite, queremos agradecer a Maria por tanto bem que ela nos faz e vai fazer sempre. Agradecer a ela, mas pedir que ela continue abençoando o nosso Brasil. Nós temos que orar, meus amigos. Nós temos de cantar louvores a Deus. Não nos misturarmos nessas vibrações difíceis que o planeta está passando. Nós temos de ser abraçados pela equipe que trabalha com Maria de Nazaré. São muitos espíritos do bem, do amor e da paz, para que o nosso coração, a nossa mente renovada, possa dar vibrações àqueles outros que não conseguem. Que Maria, nossa mãe, possa abençoar os nossos lares, abençoar os nossos familiares, energizar o nosso planeta, que é de luz, energizar o nosso Brasil. Muita paz, meus amigos.